Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e, conforme combinado, aqui estou para dar sequência ao projeto História do Rio Grande do Sul. Tentativa de trazer uma linguagem simples, sem entrar em muitos detalhes, um resumo da história gaúcha, para que todos possam se aproximar da alma do povo do Rio Grande, saber como ele pensa e por que ele pensa. Se você assistiu a parte 1, o vídeo anterior, então continue. Caso contrário, vá lá, assista, que assim entenderá melhor a sequência que está por vir. História do Rio Grande, parte 2. Colonização e revolução. Conforme concluímos no vídeo anterior, surgia a figura do gaúcho na região sul. A colonização precisava acontecer. A região não podia mais depender simplesmente de tropeiros que vinham até o sul em busca do gado. Os castelhanos estavam crescendo. E a corte portuguesa percebeu que, se bobeasse, poderia perder terra. Então criou as sesmarias. Sesmarias era uma quantidade de terra dada a colonos que quisessem vir da Europa para o sul do Brasil ou para ex-soldados. Os ex-soldados, eles pegaram as terras recebidas do governo e foram se dedicar à indústria do charque, da carne seca, as charqueadas. E, em paralelo, receberam do governo central a autorização para terem exércitos particulares. E seriam esses exércitos que iriam defender as fronteiras contra os castelhanos. A princípio, parecia uma ótima ideia, mas num futuro não muito distante, a corte com certeza se arrependeria da iniciativa. O sul começou a tomar corpo. Cidades pequenas foram surgindo e mais colonos chegavam via Porto de Rio Grande. Entre eles vieram 60 casais. Esses casais, quando chegaram lá na fronteira, perceberam que o ambiente não estava muito para a agricultura, não, estava mais para peleia. Então, como eram colonos e queriam paz, desobedeceram o determinado e subiram a Lagoa dos Patos. Chegaram ao Guaíba e criaram uma vila, Porto dos 60 Casais. Claro, depois de desobedecer as ordens, eles ficaram esquecidos no local. Dificilmente chegava um navio, mas ao chegar, quando um navio trazendo ferramentas, sementes ou até novos colonos, era razão para muita festa. Então aquele pequeno vilarejo, que começou como Porto dos 60 Casais e passou a se chamar Porto dos Casais, ficou famoso na Europa por ser um Porto Alegre. O Porto Alegre cresceu para se transformar na maior cidade em tamanho e importância de todo o sul do Brasil e hoje a capital do estado do Rio Grande do Sul. Para quem não entendeu muito a mecânica de sair de Rio Grande, subir lagoa, chegar até o Guaíba, então uma rápida explicação. O Guaíba é um fenômeno sem definição. Não é um rio porque não tem nascente própria.
Não é um estuário, porque mesmo de forma indireta, ele desemboca no mar. Também não é um lago. Mas vamos esquecer a parte técnica. Vamos chamar de Rio Guaíba. Ele recebe 5 rios: o Caí, o Jacuí, o Gravataí, o Taquari e os Sinos. Aí essas águas descem para o sul para desembocar na Lagoa dos Patos. Em Pelotas existe o canal de São Gonçalo, que liga a Lagoa Mirim e Lagoa dos Patos, as duas maiores lagoas do Brasil. E essas águas, então, chegam ao oceano, aonde está o Porto de Rio Grande. Então, a província de São Pedro, como era conhecido o Rio Grande do Sul na época, começou a tomar forma. E os estancieiros, os ex-soldados, se tornaram uma burguesia local. Fazendo um paralelo com o Nordeste, seriam os coronéis da região. Mas a corte portuguesa começou a perceber que precisava de imigrantes. Porque os açorianos que vinham não eram imigrantes, eles eram migrantes, já que eles vinham de Portugal e o Brasil era terra portuguesa. Aí o que aconteceu? Na Europa, a dificuldade estava grande, famílias passavam fome, e existia a ilusão do Brasil onde dinheiro crescia em árvores. Eles começaram a trazer os alemães para cá. E os alemães, eles vinham acreditando em promessas. Porque eu vou dizer uma coisa, na época, talvez você não acredite, mas o governo brasileiro era corrupto. Naquela época, eles prometiam e não cumpriam. E as razões de trazer os alemães, além da parte técnica, de perceber que a mão de obra escrava logo iria terminar e que precisavam de mão de obra especializada, além de aproveitar o fato da necessidade dos imigrantes de vir em busca de novas oportunidades, também tem um fator que não é muito difundido. Eles queriam clarear um pouco a pele do sul, já que os mestiços estavam ficando morenos. Mas os alemães chegavam aqui e percebiam que as promessas não eram cumpridas, eles ficariam abandonados no campo. Começaram a ver que couro, que carne dava dinheiro, então foram se dedicar a essa atividade e simplesmente se deram muito bem. Surgiu uma nova burguesia no Estado. Os alemães pegaram força e também criaram uma nova atividade, que eram as vacarias. O que seriam as vacarias? Simples. O tropeiro tinha que vir até aqui, caçar o gado, depois voltar. Era muito tempo. Então os alemães caçavam o gado aqui. Quando os tropeiros chegavam, eles já vendiam os animais. Então era só chegar, comprar e voltar. Tudo bem. Os tropeiros teriam que pagar um preço, mas compensava, porque no mercado de Sorocaba eles teriam um valor que daria um bom lucro. Então, não à toa, as cidades gaúchas, até hoje, colonizadas por alemães, têm na base da economia o couro, a carne. Estaria tudo bem não fosse um detalhe. No Brasil, tudo era centralizado. Era elite portuguesa, lá no eixo Rio-São Paulo. Era a família real no Rio de Janeiro, os barões do café em São Paulo, os mineiros em Minas Gerais. As outras províncias eram consideradas províncias de segunda classe.
não tinham direito nenhum, nem de eleger seu próprio governante. Bento Gonçalves, na época, um líder militar forte, começou a mandar recados à corte portuguesa avisando que, se não fossem tratados como brasileiros, não teriam outra alternativa a não ser a de criar sua própria república. Infelizmente, o governo central não levou a sério, porque outros levantes, outras revoluções, iniciaram em determinadas regiões, mas não foram para frente. Então eles pensaram, mais meia dúzia de provinciano tentando dar uma de valente que a gente esmaga logo, mas com um detalhe, lembram o que foi comentado? Aqui, os estancieiros tinham exércitos profissionais. Os gaúchos cumpriram a promessa. Mostraram que não era apenas uma ameaça. E no dia 20 de setembro de 1835, eu vou repetir a data, 20 de setembro de 1835. Quem tem assistido os meus vídeos sabe que eu não fico me prendendo à data, eu não quero decoreba. O importante é que a pessoa entenda e viva a história. Mas essa tem que ser guardada. É a mais importante, a mais comemorada no Rio Grande. Bento Gonçalves, Davi Canabarro e outros líderes comandaram as tropas do Sul e começava a maior revolução civil que o Brasil conheceu. Durou 10 anos e deixou as tropas do Sul em farrapos. Em 1839, o Bento percebeu que não teria mais como resistir. Estava acuado, porque tinha os castelhanos nas costas e os legalistas, as tropas do governo, à frente. Então ele tinha que expandir sua fronteira. Mas como fazer? Bom, ele foi na Europa e, com o dinheiro dos alemães e dos estancieiros, contrataram um mercenário italiano, Giuseppe Garibaldi. Esse soldado profissional chegou aqui, construiu navios, colocou os navios no mar, numa tática de carregando navios nas costas, e invadiu Laguna pelo mar, onde ninguém esperava. Por que Laguna? Porque os revolucionários precisavam de um porto. O de Rio Grande era reduto do governo. Então, a República Piratini surgiu com o grito de independência em 1835. E em 1939, ao invadir Laguna, eles criaram a República de Juliana. Chegando lá em Laguna, o José conheceu Ana Maria, uma mulher valente, já casada com o Pedro Sapateiro. Ela deixou do marido, foi viver com ele. E, ao terminar a Revolução Farroupilha, eles voltaram para a Europa, continuaram vendendo seus serviços a outras causas, ficando conhecido como Giuseppe e Anita Garibaldi, heróis de dois mundos. Anita morreu jovem, aos 38 anos, de tifo, mas Giuseppe dizia que se tivesse um exército de Anitas, não perderia para ninguém. Mas os farroupilhas não suportavam mais a guerra. O Sul estava dilacerado. Só que Bento Gonçalves dizia uma frase a seus comandados, que até hoje é usada por alguns gaúchos. Nós não pedimos essa guerrinha, mas já que começaram, ela só vai terminar depois que matarem o último soldado farroupilha. Porque o gaúcho dá um boi para entrar numa peleia, mas em compensação dá uma boiada para não sair.
Já derrotado, Bento Gonçalves recebeu uma proposta de ajuda militar dos ingleses. E por que eu acho que esse detalhe é importante? É para dissipar uma lenda que existe aí, que o gaúcho é separatista. Não é. O gaúcho é brasileiro, se sente brasileiro e quer continuar brasileiro. A Revolução Piratini não foi baseada em querer separar, e sim em ter tratamento de brasileiro. Com esse apoio, Bento resistiria, talvez até venceria, mas claro que tinha um interesse por trás. A resposta dele aos ingleses entrou para a história. Todo o estrangeiro que marchar para as terras do sul morrerá na ponta do facão do gaúcho e do seu irmão brasileiro. Não me importo de dar todo o Rio Grande do Sul ao Brasil, mas jamais darei um pedaço de Brasil a qualquer país de fora. Mas a guerra tinha que terminar. Mas como terminar? Precisaria de um acordo. Aí mandaram para cá Duque de Caxias, também um militar experiente, que iria alinhavar esse acordo. Algumas exigências do gaúcho: fim da abolição no sul, fim da escravidão no sul, desculpa. Eles queriam negro livre, tanto que o negro foi um soldado farroupilha. Isso eles não conseguiram. Mas caiu um imposto sobre o charque gaúcho. Que imposto foi esse? Quando os gaúchos, lá antes do início da Revolução, começavam a exigir igualdade, em represália à pretensão, o governo colocou uma taxa de 25% em cima do charque do Rio Grande. Aí o que acontecia? Os tropeiros vinham do centro do país, passavam pelo sul, dormiam e comiam e sujavam as fazendas, compravam o charque dos saladeiros e iam embora. Isso foi uma ofensa, uma das principais razões de ter explodido o conflito. Então esse imposto caiu. Outra vitória do gaúcho, se for pensar assim, ele foi o primeiro provinciano a ter direito de escolher o seu próprio governante. Agora, uma exigência do governo central foi: o gaúcho não é um criminoso, é um soldado e como tal tem que ser tratado. Sabe o que quis dizer isso? Eles tiraram a farda farroupilha, vestiram o uniforme legalista e foram para a fronteira brigar contra os castelhanos. Mais e mais guerras. Uma passagem que marcou, já que eu falei do negro, já no final, na República de Juliana, lá no lado de Santa Catarina, Davi Canabarro segurava as fronteiras da serra. E aí chegou um mensageiro e falou para Davi que o tratado tinha sido assinado, e não tinha sido assinado ainda. E o Davi Canabarro baixou a guarda. E dormindo, os gaúchos foram atacados. Claro que não tiveram chance de defesa. E essa perda do aquartelamento lá na serra, que abriu um flanco, foi uma das razões que obrigou a Bento a aceitar o acordo de paz. Só que, quando os ataques começaram, os negros chegaram para os soldados brancos do exército farroupilha e disseram: vocês podem ir para suas casas, porque vocês saíram daqui homens livres. E nós, se formos derrotados,
voltaremos a ser escravos, não teremos vida. E assim aconteceu. Os negros fizeram a resistência. Perderam, mas venderam muito caro. E Davi Canabarro acabou desonrado, um grande comandante que entrou para a história como um traidor, quando na verdade ele foi ingênuo, inaceitável para quem está no comando, mas traidor nunca. Então vamos parar por aqui. Aguardem a parte 3. Se gostou, dê seu like, compartilhe, inscreva-se. Seja mais um a ser um inscrito no nosso canal. Ajude-nos a continuar. Um grande abraço aos meus irmãos brasileiros.